Olá, eu sou a Camila Baroni e você está no Comunique Seu Propósito. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito especial que também tem o meu nome, Camila Galetti, que é apresentadora do Mulheres, também jornalista, tem muita coisa para contar. Então fica com a gente que vai ser um episódio muito legal. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada por estar aqui, Obrigada, Camila. por aceitar o meu convite, por você ter vindo até aqui. A gente sabe, né, que a agenda é tão atribulada por aí, mas eu acho que é bem bacana a gente ter uma oportunidade de falar um pouco sobre comunicação e propósito. Então, sempre para começar, todo mundo que vem aqui, minha primeira pergunta é: você sabe qual é o seu propósito? E qual é? Conta pra gente. Boa noite para você. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente num podcast com esse título, né? Comunicar o propósito é algo bastante profundo, é algo que às vezes a gente demora um tempo para descobrir. E eu acho que sempre há tempo para descobrir mais sobre ele. Eu acho que neste momento da minha vida, depois de tudo que eu já passei, o que eu já vivenciei, hoje eu digo para você que o meu propósito é levar leveza para a vida das pessoas. Nossa, que maravilhoso. Eu demorei para descobrir, não foi fácil. Não foi fácil, porque confunde muito, né? E não que também daqui a pouquinho eu possa acrescentar algo a mais, isso. enfim, mas se eu puder falar algo um pouco mais amplo hoje sobre meu propósito, acredito que é esse. No meu trabalho, quando eu tô ali fazendo as pautas, se eu tô falando sobre música, sobre cinema, ou sobre ansiedade, ou numa pauta que eu tô ali com o chefe fazendo uma culinária, sempre o que eu tento levar para as pessoas é leveza. Porque eu acho que no mundo que a gente vive hoje, tudo faz a gente ir para baixo. É verdade. Né? Parece que o mundo ele vai te puxando para baixo. E eu acredito sinceramente que as pessoas precisam de leveza. Acho que a leveza entra também uma questão de equilíbrio. Né? Acho que tá um pouco ali também junto. Não, muito. Que lindo! Assim, é muito legal quando alguém sabe realmente seu propósito e vem contar pra gente, né? Eu sempre falo que, assim, a gente tem um monte de propósito, a gente tem um propósito de trabalhar e tal, mas eu acho que o meu principal propósito é ser a melhor versão de mim mesma aqui. E trazer essa parte de as pessoas entenderem o propósito delas e comunicarem isso pro mundo. Porque eu falo sempre assim, quando eu montei a agência, né, a Baronesa, eu sempre estudei autoconhecimento e sempre trabalhei com assessoria de imprensa, fui levando as duas coisas em paralelo, mas a minha ideia era fazer o quê? Pegar as pessoas, pequenas e médias empresas, ou profissionais autônomos, que têm muita informação, muita bagagem, que sabem muito o que quer fazer, mas não tem uma agência. Hoje, a maioria das agências são focadas em quê? Grandes empresas, por conta do FII, né? Então eu falei, não, eu quero fazer isso. Porque Por conta do FII, o que é FII mensal, o valor que a pessoa paga. Tá. Né? Então, porque as grandes agências, elas têm escritório grande, contas grandes, elas querem, todo mundo quer atender uma Coca-Cola. Ninguém quer atender o hambúrguer da esquina. E eu já não. Porque eu acho que esse cara do hambúrguer da esquina, ele tem alguma coisa tão legal pra contar e pra mostrar pro mundo que esse é o meu propósito, sabe? Eu acho que todo mundo tem uma grande história pra contar. Eu também acho. Não é? Eu acho. E eu gosto disso, de contar histórias. Então, assim, essa foi a minha ideia. Quando eu montei a Baronesa, foi a minha ideia. Pegar as pessoas pequenas e falar, cara, vamos levar isso pro mundo, assim. Então, essa foi a minha ideia. Mas aí eu queria... É muito legal. Eu gosto muito, assim. É por isso que eu amo o que eu faço, assim. A gente trabalha muito? Trabalha. Mas eu adoro. Faz parte da vida, exatamente. Se a gente conseguir alguma coisa, eu não sei outro caminho a não ser trabalhar. Também não. É isso. Mas quando a gente gosta do que faz, é muito mais tranquilo, né? Com certeza. Porque a gente passa mais tempo trabalhando do que fazendo outra coisa. É mais tranquilo, eu não sei nem se é mais tranquilo, mas as chances de você desistir é bem menor. Exatamente. Quando você faz o que você gosta. Exato. Porque é difícil. Quando você tem um lugar para chegar, e se esse lugar é bem ali, alguns degraus acima do que você tá, você vai lutar muito para chegar. E você vai passar por momentos muito difíceis. Muito. Eu passei por isso, tô falando então, por mim. É isso que eu queria saber. Eu acredito que a maioria, né? Todo mundo passou por algumas coisas aí. Mas você tem uma história muito legal, né? Que você persistiu por muitos anos pra chegar aí pra ser apresentadora. Conta pra gente, como que começou a sua carreira, né? Como que você entendeu que você falou assim, não, eu quero trabalhar na TV, porque assim, eu fiz jornalismo, mas eu nunca quis trabalhar em TV. Interessante, né? Sim.
O jornalismo tem várias vertentes, Exatamente, né? Vários é braços. sonho. Sim. Então, conta pra gente. Bom, eu fui apresentada para a TV muito cedo. Eu tinha ali uns 7 anos, mais ou menos. Era uma criança bastante tímida. E aí a estratégia da minha mãe foi: vou colocá-la em atividades artísticas para ela se soltar, Sim. né? Para ela se livrar um pouquinho dessa timidez. E aí, praticando essas atividades artísticas, aí você canta, você dança e tal, quando é criança, eu cheguei até o programa da Mara Maravilha na época, que era o Show Maravilha no SBT. A minha mãe me inscreveu para participar de um quadro ali, que era Maravilha por um Dia, enfim. Fui, e ali nasceu a vontade. Foi muito cedo, foi muito precoce. Muito cedo mesmo. Foi muito precoce. E logo ali, os meus olhos brilharam quando eu entrei no estúdio. Hoje eu entendo isso, né? Óbvio que na época você é criança, Claro. você não tá entendendo tão bem isso. Mas hoje eu entendo que ali eu fui conquistada, né? Por aquele lugar, vendo a Mara como apresentadora. Deste dia até hoje, e acredito que para sempre, é algo que eu amo, que eu sou apaixonada e que eu nunca me vi e não me vejo fazendo outra coisa. Que interessante, né? Interessante. É muito legal, porque quando a gente é criança, é o desejo de criança que fala mais forte, né? Eu, quando era criança, eu sempre falava que eu ia ser professora. E aí, eu sempre queria ser professora. Naquela época, mas eu achava que era por quê? Porque é o que a gente conhece, né, de profissão. Via minha mãe, meu pai, e o quê? Professor. Você vai pra escola. Enfermeira, porque você vai pro Exato. hospital, você vê Cabeleireira. um médico, cabeleireira, Tipo, exatamente. coisa assim, né? São as profissões do cotidiano, do dia a dia. Ali. Exato. E aí, depois, quando passou, e aí eu fui fazer jornalismo, e fiz jornalismo e tal. E aí fui trabalhar, mas passando por um período aí, lá em 2017, nessa parte de autoconhecimento, eu me redescobri professora. Porque eu fui ensinar algumas coisas. Fui ensinar radiestesia, fui ensinar reiki, fui ensinar, sabe, essas coisas. E eu falei, olha aí, tá vendo? No final, eu sempre me vi professora e no final sou professora. Ensinei muita gente, eu formei mais de 1.000 alunos. Uau, Com Theta Healing e tal, eu dei bastante aula. Então, eu acho que a infância, ela traz algumas coisas, assim. Sim. Porque a gente acha que é bobagem, não é? Mas não é. A criança sabe o que quer. Porque eu adorava dar aula. Eu punha as minhas amiguinhas e eu ensinava as coisas pra elas, assim, coisas muito aleatórias. E eu acho que foi o que aconteceu com você também. Quando você chegou lá na TV, aposto que quando você saiu no primeiro dia, tal, você depois ficava brincando na frente do espelho, não? Sim, Se apresentando. Na época tinha os gravadores, né, Meu primeiro gradiente. Meu primeiro gradiente, exatamente. De fita cassete. Eu ficava brincando que eu era uma locutora de rádio, né? E eu brincava bastante disso também. Então, é muito louco, né? Se você parar pra pensar, porque às vezes eu acredito também que existe uma força maior. Parece que de alguma forma você tá predestinada para aquilo, entende? Também acho. E às vezes você não aceita aquilo que você está predestinada, né? Você vai por outros caminhos porque você não aceita, porque você não entende. Porque às vezes é difícil também você enxergar essa sua verdade, né? Então, eu acredito, às vezes eu penso, nossa, acho que o destino era esse, tinha que ser assim, tinha que ser nesse momento, tinha que ser dessa forma, para que eu chegasse até onde eu tô hoje. Do jeito que foi, né? Acho que nada por acaso. Exatamente. E aí, depois que você passou da Mara Maravilha, aí você decidiu, quando você cresceu e tal, fez faculdade. Mas eu sei que a história não foi tão fácil, não foi assim. Entrei na faculdade e fui trabalhar na TV. Não. Não foi mesmo. Porque assim, eu fiquei bastante tempo com a Mara, fiquei uns 4 anos mais ou menos com a Mara, enfim, viajando, fazendo shows, o programa do SBT e tudo mais. E aí, saindo dali, eu fui estudar. Eu ainda continuava com algumas atividades artísticas, eu sempre gostei muito de cantar, esse tipo de coisa, mas aí eu fui trabalhar, eu comecei a trabalhar com 13 anos num escritório da família, que ali eu fazia a parte administrativa, e dos 13 anos eu fiquei até eu sair para ir para a TV, né? Então, que isso foi com 21, acho. E aí eu eu sempre trabalhei muito cedo, fui bastante precoce, mas eu acho muito bom isso. 13 anos. Isso foi muito bom para mim, né? Foi excelente. E aí eu
paralelamente ao que eu fazia ali no escritório, eu nunca deixei a parte artística, né? Então, sempre tinha testes de comerciais, né? De publicidade, fotos. Fui crescendo e sempre a grande vontade de trabalhar na TV. Eu fiz a faculdade de jornalismo, fiz comunicação jornalística na pós-graduação. E um pouquinho antes de entrar na faculdade, eu já com essa vontade, eu falei assim, eu queria exercitar, eu queria apresentar. E agora? Não tem onde eu apresentar, que eu vou apresentar. Não tem... Na época não tinha... Acho que estava começando o YouTube, foi bem no comecinho, estava bem no comecinho mesmo, assim. E tinha um amigo que tinha um canal de internet, bem também no início de tudo isso. E eu falei para ele, olha, eu queria ter um programa aí no seu canal, que eu queria apresentar, quero treinar e tudo mais. Aí ele falou, custa R$300 a hora, eu lembro, na época. Falei, beleza, vamos lá. Aí, enfim, sozinha, fui montando todo o programa, chamava os convidados, ia fazendo tudo sozinha mesmo. E ali eu fui praticando um pouco também nesse canal. Muito legal. Fiz a faculdade, fiz pós-graduação. E aí eu falei, bom, agora eu preciso entrar pra TV. Porque eu falei, gente, tá demorando muito, não consigo. Aquela coisa, ansiedade, gente, ansiedade. E não é fácil, né? A gente sabe que tem poucas televisões. Então. E não é fácil. É difícil você conseguir entrar. Muito porque difícil. Assim, claro, todas as profissões têm suas dificuldades, mas às vezes quando você vai entrar para fazer algum trabalho numa empresa, geralmente tem ali o RH, você preenche uma ficha, fala, olha, eu quero trabalhar de tal coisa e tal coisa, tem ali um departamento para isso, mas para apresentador não tem isso, entende? Não tem uma vaga, procura ser apresentador e você liga pro RH. Não existe isso. Não tá no LinkedIn. Não tá. E só tá assim, você precisa realmente conhecer alguém, você precisa ter um caminho para que isso aconteça, né? E eu não tinha, porque eu tinha trabalhado no SBT muito pequenininho, eu tinha perdido o contato com aquelas pessoas que trabalhavam na TV naquela época, então eu não tinha contato nenhum mais com ninguém, eu tinha que começar do zero mesmo. E aí eu trabalhava ainda nessa empresa, né, no escritório, e nas horas vagas eu tentava ali algum contato com essas emissoras. E você quer que eu conte essa história? Conta! Eu acho que as pessoas têm que saber essa história. Então tá. Eu acho, sabe? Porque todo mundo acha que é glamour. As pessoas não têm ideia de como que é pra chegar lá. Acho que é bacana. É isso. Eu tava lá na empresa, aí o que eu fazia? Eu falei, bom, eu preciso descobrir, porque o único caminho que tinha, não tinha rede social, né? Não. O caminho que tinha era e-mail. Ou telefone, enfim. Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Eu pesquisava assistindo os programas, quando chegava no final do programa, e chega ainda até hoje, né, que sobe ali o lettering, né, de quem é a produção, a direção e tudo mais, eu via ali quem era o diretor. Aí eu anotava o nome, falava, no programa tal, da emissora tal, o diretor é tal. Quem é o diretor artístico? Pesquisava lá na internet, via alguma matéria que tinha o nome de alguém. E aí eu fui selecionando esses nomes de todas as emissoras. Globo, SBT, Record, Rede TV e TV Gazeta. Acho que nem chamava Rede TV ainda. Chamava já? Na época é verdade, nem sei. Acho que não era. Acho que nem era. É verdade, você tem razão, nem lembro. Mas enfim, fui juntando o nome de todos os nomes que eu tinha ali, eu fui juntando. Aí eu falei, bom, e agora? Como é que eu descubro o e-mail dessas pessoas? Porque às vezes você liga, ninguém te fala nada. Você não tem esse Mas isso é até hoje, tá? A gente, como assessor, liga lá. Ninguém passa nada. Ninguém... É isso. Falei, bom, e agora? Como é que eu vou fazer pra descobrir o e-mail dessa galera toda aqui que eu tenho o nome? Eu descobria, por exemplo, na internet, vamos supor aqui, que o e-mail do SBT era o nome da pessoa, @sbt.com.br. Vamos supor que é isso. O da Globo era @tvglobo.com.br. Mas eu acho que é isso mesmo. Acho que até é ainda. Da TV Globo do SBT eu não lembro. Tenho muita certeza, mas da TV Globo é. Mas vamos supor, né? Eu descobria isso. Falei, tá bom, legal. Então, o que eu fazia? Eu fiz um portfólio, eu gravei um programa piloto, né? Vamos dizer assim. Também tudo sozinha, peguei imóveis emprestados, botei no carro lá da empresa, pedi emprestado, levei no estúdio, montei tudo, roteiro. Bem empreendedora. Só fui, né? Montei roteiro, tudo certinho.
fui num estúdiozinho, gravei, tinha o material. E aí eu pegava o nome da pessoa que eu tinha, vamos supor que era Pedro Sampaio. Tô jogando aqui, tá? Sim. Aí eu colocava pedro.sampaio@sbt.com.br. Aí o e-mail voltava. Eu falei, putz, não é. Pedro Sampaio, tudo junto, @sbt.com.br. Voltava. Ah, então deve ser p.sampaio, eu ia tentando todas as possibilidades. Até uma hora que o e-mail não voltava. Não voltava. Eu falei, é esse. Esse é o e-mail da pessoa. Aí eu conseguia mandar. E eu fiz isso com todos os nomes de todas as emissoras que eu tinha na mão. Isso, na época, deu por volta de quase... Eu vou colocar aqui uns 1.800 e-mails, eu acho que foi mais. Foram muitos e-mails. E desses, quantos te responderam? Pouquíssimos. Raríssimo, né? Pouquíssimos me responderam. Alguns respondiam assim, eu vou encaminhar seu material. Aí eu falei, pô, que legal. Pelo menos alguém respondia, E eu ficava assim, ó, na frente do computador, né, atualizando ali. Alguém responde, alguém responde, pelo amor de Deus. E fazia isso por vários dias. Isso foram dias, né, pra acontecer. E aí algumas pessoas me retornaram. Eu consegui, por exemplo, uma participação no programa da Luciana Gimenez, porque me chamaram através daquele e-mail, eu fui. Um teste para um telejornal. Eu fui péssimo. Foi horrível. Foi horrível, porque eu não tinha a experiência de ler TP. Ah, entendi. Aí eu não enxergava direito ainda. Hoje eu fiz cirurgia, né, de miopia. Eu não enxergava direito, fui sem óculos, não sabia ler. Inexperiência, você é muito nova, você é muito inocente, você não sabe como é que é o mercado. Mas eu tava adorando tudo aquilo, porque eu via como é que era, conhecia. Eu falei, não, beleza, experiência, na próxima eu já sei como é que é e tá tudo certo. E aí, bom, isso foi indo até que a TV Gazeta me chamou. Me chamou para uma conversa, falou, a gente queria te conhecer. Eu não sei qual foi o e-mail que deu certo da Gazeta, porque eu também mandei vários. Foi Deus. Alguém de lá recebeu, até hoje eu não sei qual foi o e-mail que deu certo ali na TV Gazeta, algum deu. E aí eles me chamaram para uma conversa, ficaram conhecendo o meu trabalho, falaram, olha, assim que surgir uma oportunidade, a gente chama. Eu falei, ok. E aí demorou mais um tempo, eu sempre em contato com eles, né? E aí até que surgiu uma oportunidade de fazer um teste para entrar no Gazeta Shopping. Na verdade, são 3 programas: Gazeta Shopping, Gazeta Motors e Gazeta Imóveis, que são programas de varejo, de venda, né? Que a gente chama. Ainda tem? Ainda tem até hoje, sim. E aí eu passei nesse teste, né? Eles já vinham ali se relacionando um pouco mais comigo, mais profundamente, já me conhecendo e tudo mais. E viam que eu tinha muita vontade, porque eu enchia o saco, porque eu realmente ficava em cima, falava, olha, eu quero. E aí, teve algumas mudanças ali de direção, e aí me chamaram. Gente, não sabia nada, eu só tinha muita vontade. Mas eu acho que o mais importante é isso. Quando a gente tem muita vontade, a gente faz acontecer. Porque o problema, eu acho que da geração de hoje, eu não sei como é que você sente aí, mas o pessoal não tem tanta vontade hoje em dia. É muito difícil. Que nem você acha que as pessoas hoje, o jovem de hoje, vamos pegar uma geração de hoje, com 17, 18 anos, iam fazer o que você fez? Se não tem aqui ChatGPT? Eu não sei dizer, eu acho que assim, é difícil também a gente generalizar, né? Sim, não dá pra generalizar, mas... Eu acho que o mundo de hoje, ele traz muitas facilidades. Exato. E aí, por trazer facilidade, a pessoa não aprende a dificuldade. É isso. Porque tá tudo fácil. Então, na verdade, é um padrão que esse jovem cria, eu acredito, né? Muitos deles. E aí, às vezes, não consegue ultrapassar esse desafio, né? Vira uma barreira, né? Barreira, exatamente, essa barreira. Porque eu fui fazer uma palestra na Casper Libero esses dias e eu falei isso pra eles. Eu falei, eu aprendi a pesquisar. Por quê? Porque eu tinha que ir na biblioteca, eu tinha que ir na enciclopédia. Então, hoje, eu uso a inteligência artificial, mas eu sei o que falar pra ela. O problema, o que tá acontecendo, que eu percebo os jovens, eles não sabem utilizar a inteligência artificial, porque eles não sabem como perguntar ou como pesquisar, porque eles não aprenderam. Então, é difícil, porque o que eles pesquisam põe lá no Google, né? E eu contei isso, eu falei, eu entrei na faculdade, não tinha Google. Não tinha Google. Eu fiz matéria jornalística à mão.
porque eu entrei na faculdade em 2000, o Google veio pro Brasil em 2003. Você pesquisava em livros, revistas. Exato, Isso, né? Barça. Exatamente, a Barça. É. Mas a gente tem essa geração, que é uma geração de transição, né? Que você pega os nossos pais, por exemplo, eles já têm mais dificuldade com o digital, eu acho, né? Eu vejo pelos meus, por exemplo. A gente já tem essa facilidade, porque a gente pegou essa transição. Eu fui ter celular, acho que eu tinha 16, 17 anos. Então eu já era mais velha. Não era novinha. Como as crianças de hoje em dia já nascem com o touch, né? Então muda um pouco. Eu acho que muda até a epigenética, a genética deles. Muda, mas ao mesmo tempo você vê jovens muito rápidos, assim. Muito. Porque eles têm mas muita com tecnologia. informação. Eles têm muita informação. E aí você vê que é tudo muito rápido pra pensar, pra sair de uma situação, pra resolver um problema. Eles são muito rápidos. Né? Eu acho que tem essa parte eles também são muito inteligentes. Eu olho e falo, cara, queria ser assim também, eles são sabe? muito inteligentes pra essas coisas. Eu já sou mais devagar pra algumas coisas. Então, acho que tem tudo isso, né? Acho que a gente pode aprender também. Muito. Com Eu eles, acho né? que tem esse momento aí que eles estão... Exatamente, você vê criança. Quando a gente nasceu, a gente não abriu o olho. 40 anos atrás. Vê uma criança quando nasce hoje. Então, evolui muito rápido. É a evolução da espécie. Então, assim, eles sabem outras coisas hoje muito diferentes do que a gente. Eu sou meio dinossauro para algumas coisas. Principalmente essa parte de tecnologia. Mas é interessante, porque algumas coisas a gente aprendeu e eles não. E vice-versa. E aí a gente vai, né? Exatamente. Nesse momento. Acho que a gente tem muito a aprender com eles. Sim. E eles com a gente. Eu acho que é interessante essa troca. Eu acho que eles são desapegados de algumas coisas que nós somos muito apegados, por exemplo. Você vê jovem hoje em dia que ele não quer mais... Carro, por exemplo. Ah, não, pra que eu vou ter carro? Todo um gasto, toda uma dor de cabeça. Não, tem Uber, é prático. De repente, pra pessoa é mais econômico dessa forma. E a gente não. Por exemplo, eu cresci falando, não, a gente tem que comprar um apartamento. Tem que ter a casa própria, tem que ter o seu carro. São gerações diferentes, né? Eu acho que também, às vezes, não tem certo e errado, né? Não, mas são gerações diferentes. Mas eu acho que, falando da força de vontade, pelo que eu conheço, que eu convivo aí dos jovens, eu sinto que eles desistem rápido. Eles... Sim. Né? Assim, não são todos, mas eles desistem rápido. Que tudo começou por causa da sua força de vontade. Porque hoje, como eles têm essa tecnologia e a facilidade, como a gente falou, muito mais rápido. A gente, por exemplo, não tinha iFood. Você queria comer alguma coisa, você tinha que sair e buscar. Ou então você tinha que ligar. Hoje em dia, às vezes, eu mesma falo, preciso ligar na pizzaria. Não tem como mandar o WhatsApp? É verdade, por aí. Não é? É que eu acho que como o mundo tá muito rápido, tudo, tecnologia e rede social, é tudo muito rápido. Muito rápido. Às vezes, quando o jovem quer construir uma carreira, ele quer que aconteça rápido. Mas não dá. Porque é uma construção. Aí eu acho que nesse caso, precisa ter a paciência e o tempo. Né? Que às vezes eles não têm essa paciência de esperar. Aí por isso que desiste, fala assim, quer saber, não tá dando aqui, vou para outro. Aí tenta lá no outro um pouquinho, 3 meses não deu nada, 4 meses, 6 meses não deu nada, vamos para outro. E aí fica pulando de galho em galho e não constrói, né? É difícil ter paciência num mundo tecnológico. Não, é difícil. Onde tudo é muito rápido. Não, na minha vida profissional, não tive tanta paciência, assim. Porque eu era jovem também. Hoje, eu vendo o que eu fiz lá atrás, talvez não ficasse. Mas, assim, eu sempre trabalhei com assessoria de imprensa, né? Então, eu trabalhei sempre em agência. Mas, assim, eu trabalhava 10, 11 meses. E aí, outra agência me procurava. Ela é boa. Me oferecia, às vezes, R$1.000 a mais. Eu ia. Mas aí tem que começar tudo de novo. Então, assim, hoje, às vezes eu penso, falo, não precisava ter feito isso. Então, assim, eu trabalhei em, 10 agências. É muita coisa. Em, sei lá, 6 anos. É muita coisa. E hoje eu não faria isso. Mas por quê? Porque eu era jovem. Porque você precisa enxergar o futuro dentro daquela empresa. Você fala, aqui eu ganho menos. Então. Tanto que quando eu fui pra Gazeta, eu trabalhava nessa mesma empresa, né? Que eu comecei com 13 anos. Então, ali eu construí também uma carreira até os 21, que foi quando eu saí. E aí, eu comecei ganhando R$300. E quando eu saí, eu tava ganhando muito bem.
né? Que eu fiquei quase 10 anos ali. E aí eu saí para entrar na Gazeta ganhando muito menos. Imagino. Porque eu comecei na Gazeta como trainee, como uma pessoa que tá começando. Eu tava realmente começando. Eu não tinha nada, não tinha experiência, não tinha nada. Exato. Então eu tive que abrir mão do que eu ganhava. Eu falei, não, mas eu nem pensei. Eu falei, era a oportunidade da sua vida. Porque eu tava vendo o futuro. Então, às vezes, o jovem precisa ter essa visão de futuro. Nessa empresa eu tô ganhando menos, mas até onde eu posso chegar aqui? Eu tenho chances de crescer, eu tenho como chegar onde eu quero aqui nessa empresa, tô ganhando menos, mas eu tenho essa possibilidade. Então, vou me manter aqui, né? Vou focar aqui, né? Isso eu acho que é muito importante, porque a gente às vezes tem que dar 2 passos para trás para dar 3 para frente, né? Mas eu, como era jovem naquela época, eu só visualizava o dinheiro. Não. É difícil ter essa visão quando você é muito novo. É difícil. Então, mas às vezes quando a gente fala isso pra alguém que tá novo, a pessoa olha pra você e vira o olho. Mas você fala, eu já passei por isso. Um dia você vai entender. Eu já passei por isso, né? Então, mas eu acho que é interessante a gente pensar nessa questão, assim, do como que o mundo mudou bastante, mas isso não mudou. Isso continua. Tem que ter perseverança, tem que ter paciência pra você chegar lá, né? E aí depois, tudo bem, aí você foi lá e foi na Gazeta Shopping. Não foi rápido, não foi facinho. Não, foi super difícil, imagina. Como eu te falei, eu nunca imaginei fazer um programa de vendas. Então. Eu mandei o meu portfólio, meu currículo apresentando, entrevistando, né? Uma coisa mais, né, de entretenimento mesmo, enfim. Mas falou, Camila, tem essa vaga, você quer? Eu falei, quero, óbvio. Eu tive muita sorte de ter uma mentora, que ela é minha mentora até hoje, que se chama Cláudia Spinelli, que é uma das maiores apresentadoras de vendas de TV. E ela entrou na mesma época que eu, e ela me abraçou, assim, ela pegou na minha mão e falou, eu vou te ensinar. E a gente ia ali para as salas de aula da Casper Libero, quando estava vazia, e ela me ensinou todo o beabá, porque parece que é fácil, mas é muito difícil. Um apresentador de vendas desse tipo de programa, ele precisa entender tudo. De produção, é ele que dirige, você tem que saber lidar com a equipe, você tem que saber lidar com o cliente que te contratou para fazer ali a ação na loja. Não tinha nem ideia. Você tem que saber de questões burocráticas de vendas, por exemplo, o que é uma venda casada, porque tem coisa que não pode, às vezes, porque não tá, tem a lei do consumidor que você precisa entender para. Olha lá, tá então, vendo? assim, Tem muita coisa tem por trás. muita Eu não coisa. sabia de nada disso, porque eu nunca trabalhei com isso. Tem muita coisa, então assim, depende da promoção, que promoção que é melhor, o que vai chamar mais atenção. Ali você tem que instruir tudo, todo mundo. Uma baita escola, né? É uma baita escola. Nossa, é uma baita escola. Se eu falo assim, quer começar de novo na TV e eu pudesse escolher, eu escolheria esse caminho, porque eu aprendi muito, muito. Eu falo que depois que você faz esse tipo de programa, você consegue apresentar praticamente qualquer outra coisa, assim, porque é bem difícil, né? E aí a Cláudia me ensinou, a gente ia... Eu lembro que ali do lado da Gazeta tem uma Renner. Sim. Né? Ali do lado de uma Renner grande. Aí, pra treinar, ela pegava o celular dela, eu ia na Renner, e aí ficava fazendo as vendas ali. No meio da loja. Maravilhoso. Imaginou? Que demais. A pessoa tá passando pela Renner e eu lá, falo, olha essa blusinha, não sei o que, ela é tanto, custa tanto, essa, não sei o que. Eu lá, vendendo pela loja. Ainda bem que ninguém me barrou. Mas tem isso, tem que treinar, testar e fazer tudo, né? E a melhor coisa é fazer em campo. Isso foi pouco tempo, viu? Logo mais você, me jogaram lá pra fazer, agora é você. Não. É que você vai na fogueira mesmo, amiga. Tem que ir, sabe? Você não tem muito tempo de ficar treinando muito, né? Você tem que fazer, ir pra campo. Aí você vai com medo, vai apavorada, mas você vai. Entendeu? Faustão já falava isso, quem sabe faz ao vivo. E aí eu fui aprendendo ali. Foi difícil, sim, foi muito difícil no começo. Mas aí eu fiquei anos também fazendo isso. Paralelamente, mais pra frente, né? Eu virei repórter, né? De alguns programas da Gazeta, aí depois, mais pra frente, eu comecei a cobrir algumas apresentadoras, e aí esse foi o meu caminho para chegar até hoje, né? Então,
Foi bastante tempo. Bastante tempo, né? É, Muitos anos aí de 14 dedicação. anos. Então, 14 anos para me tornar apresentadora do Mulheres. muito Foi legal. uma construção. E aí, como que você hoje enxerga um futuro, assim, né? Claro, a gente não vai pensar porque estamos muito pouco tempo no Mulheres. Mas, assim, eu acho que é um caminho que você trilhou muito grande para chegar aí. E hoje consagrada, assim, porque é um programa de muitos anos. Sim. Com grandes apresentadoras. E eu acho que é muito legal você estar aí nesse lugar hoje. Porque mostra o quanto que você cresceu e o quanto que você tem essa bagagem pra apresentar, né? Vou te falar que ser apresentadora do Mulheres, primeiro é uma honra muito grande, porque é uma honra na questão de honrar mesmo aquele lugar que eu tô, porque se você olhar para trás, quantos grandes nomes, grandes apresentadores passaram por ali. Sim. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu tô há 6 meses apresentando, então, assim, é pouco tempo, né? Eu também tô nessa construção, e que é muito gostosa, nossa, é tudo que eu sempre quis, porque eu gosto desse desafio, eu sou realmente muito movida a desafio. Eu gosto disso. E aí, hoje, sinceramente, se eu te falar, eu tento viver muito agora, de verdade. Maravilhoso, é isso aí. De verdade mesmo. É claro que eu sei que tem coisas, né, para acontecer e coisas que vão mudar no programa, porque o programa está sempre em evolução, e agora com 2 apresentadoras mais jovens, então essa linguagem aos poucos vai se moldando, né, para as nossas características, né? Porque o programa, a identidade do programa é muito a identidade dos apresentadores, né? Então a gente vai estar construindo isso, eu junto com a Pamela. Mas eu tô vivendo muito agora, porque eu preciso pensar o que eu posso fazer de melhor hoje. Isso. Porque se eu ficar pensando muito no futuro, a gente pira, né? E a ansiedade, né? E a ansiedade, nada vai acontecer. Então, eu pego a minha pauta, ou eu assisto o programa de hoje, né? Que foi hoje, eu chego no final da tarde, eu assisto algumas partes e falo, tá, agora, o que eu preciso melhorar aqui? O que eu preciso mudar aqui? Você assiste, que legal. Assisto. Vejo a pauta de amanhã, tá, o que eu posso fazer diferente nessa pauta? Então, hoje eu tô construindo dia a dia. Isso é muito legal. É óbvio que isso vem com a maturidade também, com o aprendizado de todos esses anos, porque eu não era assim. Obviamente, eu era extremamente ansiosa, pensava muito ali no futuro, sempre lá na frente. Então, causou uma ansiedade muito ruim, muitos anos da minha vida. E aí, com isso, eu fui aprendendo. Falei, gente, não adianta eu ficar lá na frente, não vai adiantar E o momento tanto. que existe, o único, é o agora. O passado já foi e o futuro ainda não existe. Então, eu fico muito feliz de estar pensando dessa forma hoje. É muito legal. Eu tô assim, tô curtindo. Não, isso é muito legal, porque o que você falou é muito interessante, porque você o tempo todo tá querendo evoluir. Então, você não tá pensando no futuro, nem no passado, mas assim, você tá no momento presente, mas assim, como que eu posso ser uma melhor versão de mim mesma hoje? E não é só no trabalho, né? Eu acho que também é na vida pessoal. Então, o que você faz pra você ser a sua melhor versão de você hoje? Você pratica esporte? Você medita? Sei lá, conta pra gente. Eu pratico esporte, sim, mas eu acho que hoje eu pratico a minha conexão com Deus. Maravilhoso. Esse é um dos meus propósitos também, né? Se você me perguntar na parte pessoal, espiritual, eu vou dizer, é praticar a minha conexão com Deus, porque eu tenho feito isso mais forte, mais firme, desde o começo do ano passado. Tá. E a minha vida se transformou muito do começo do ano passado para cá, por conta desse exercício, né? Como é que eu posso servir a Deus? Como é que eu posso agradar a Deus? Como é que eu posso me conectar de fato com Deus? E isso eu tento praticar todos os dias. E tem aumentado. Então, eu acho que esse é um dos meus propósitos E também. você tem um ritual que você quiser contar? Não sei como que faz, assim. Porque cada um tem o seu, né? Eu, por exemplo, acordo e eu também faço a minha conexão.
Então eu acordo e aí é um momento que eu tenho meu, eu faço várias respirações, porque eu pratico yoga, né? Então eu faço Maravilhoso. umas respirações que são os pranayamas e Sim. tal. E aí eu escuto alguma mantra, alguma coisa que faça sentido pra mim. Eu entro em conexão e aí eu determino como que eu quero que seja o meu dia. Então cada um tem um modelo, né? Sim. Sei Eu, lá, eu me ajoelho. maravilhoso. É, E eu demorei pra entender isso, sabe, cara? Eu demorei bastante tempo pra entender isso, porque às vezes a pessoa falava assim, eu ajoelho pra fazer a minha oração. Eu falava, mas não precisa, pra quê? Não tem necessidade disso. Então eu não entendia isso. Até o dia que eu comecei a fazer. Eu falo, gente, essa postura de se ajoelhar é uma postura de muita, primeira humildade, né? De você saber Que tem uma energia que maior, tem uma né? energia maior, que Deus é muito maior que você, Uhum. sabe? E num mundo tão egóico, a gente tem que praticar a humildade. Então, me ajoelhar me fez automaticamente, parece que toquei os meus joelhos no chão, eu senti uma conexão maior. Que legal. Pela minha postura. Só por isso. A minha oração era a mesma, mas eu só mudei a minha postura. E já mudou a minha intenção, e já mudou a minha conexão com ele. Então, todos os dias eu acordo, me ajoelho, e aí eu faço a minha oração, e cada dia eu tento. Eu tenho minha oração que é aquela. Tem dia que você não tá assim tão inspirada para conversar. Eu tenho a minha oração que eu sempre faço, meus agradecimentos e tudo mais. Mas eu tento ser muito honesta com Deus. É, eu E às também. vezes falo assim: Deus, eu não sei o que te falar. Eu vou ficar aqui em silêncio, porque hoje eu não sei o que te falar. E aí eu fico em silêncio. Ou hoje eu falo, Deus, eu queria te falar isso. Deus, eu queria. E conversando com ele de uma forma mais próxima, também me aproximou mais dele. De uma forma mais honesta e mais sincera, não só seguindo aquele roteiro, Sim, né? ou Automático. rezando um Pai Nosso, que seja, Mais né? automático, Sim, exatamente. Então, aí eu fui testando essas formas também de conversar com Deus, que também ajudou muito nessa conexão. isso é muito legal. E eu acho que hoje eu tento praticar a minha gratidão a Deus. Porque uma coisa é você agradecer, falar, "Ai, Deus, eu sou grata na sua oração, que é maravilhoso, tem que ser. Mas como é que eu posso agradecer de uma forma mais concreta? Tipo, que serviço eu posso fazer para o próximo em agradecimento a Deus por tudo que ele tem me dado? Então hoje eu estou tentando praticar mais isso, o agradecimento de uma forma mais concreta. Nossa, muito legal. É uma excelente dica, porque tem muita gente que às vezes fica na dúvida de como fazer, de que tem que ser um jeito muito diferente, que você tem que ir na igreja todos os dias, ou que você tem que. E às vezes a gente não. Em casa mesmo a gente tem uma conexão maior do que num templo. E Sim, eu não tô falando de religião aqui, né? Porque cada um tem a sua religião e cada um tem a sua igreja que vai e tal. Mas é essa conexão com o divino que é a maior, que é o mais é o mais importante. importante. E eu acho que tem fases na vida. Sim. Eu conheço muitas pessoas que tiveram fases muito difíceis que ela foi numa igreja evangélica que ajudou muito. Isso. E depois, mais pra frente, ela foi praticar o espiritismo, É porque isso ela aí. estava em outra fase. E eu acho que tem isso também, né? Não tem regra. Não tem. Eu acho que a religião é muito importante, porque em fases da vida a gente vai precisar de alguma delas, e ela vai ajudar sim. Porque a religião ajuda no quê? A ter fé. Ela é o religar, É né? Ele isso. vai ligar você a Deus. E A às vezes a Deus. gente precisa dessa ajuda, desse Exato, empurrão. porque às vezes a gente fica É, muito perdido. sim. Então a religião ela vem uma instituição para ajudar, seja ela qual for, Seja ela qual for. né? Então eu acho que é muito importante, É. porque no fundo o que a gente precisa é isso, é ter fé, é acreditar que as coisas vão acontecer. Porque se a gente for ligar o jornal, né? A gente que é jornalista, eu falo que eu sou jornalista que não assiste jornal. Porque eu assisto, eu ligo a TV para ver jornal mesmo, é triste. Às vezes você fala, não, não é possível. E aí, isso é uma coisa muito importante, né? Você não deixar essas energias, essas notícias do mundo afetarem a nossa fé e a nossa conexão com Deus. Porque o que eu tenho visto é que tem muita gente questionando. Ah, mas não é possível que Deus ia aceitar que tivesse guerra, sei lá, umas coisas assim. Porque você escuta isso, né? As pessoas questionando isso. Mas é mais que isso. Escuta. Mas tem outra coisa que eu tenho tentado praticar, é aceitar a vontade de Deus, É né? isso aí.
sem questionar. Sem questionar. E pensar assim, tá, o que eu posso fazer alguma coisa para melhorar o mundo? Né? Ok, posso, então tá, eu vou fazer. Ah, mas eu posso fazer alguma coisa em relação a isso que tá acontecendo? Às vezes eu não posso fazer nada para aquilo que tá acontecendo. Não. O que você faz? Você aceita a vontade de Deus, entende que de alguma forma as pessoas que estão passando pelo que estão passando é necessário para o processo evolutivo. Evolutivo, eu acredito muito né? nisso. E ponto, eu acho que ficar questionando Deus tem hora que quem sou eu, né? Exato. Quem sou eu pra isso? Concordo em gênero, número e grau. E aí tem até uma, eu não sei se é uma música e tal, que fala sobre isso. Mude o mundo. Começa com você. Ah, eu acredito muito né? nisso. Então, quando a gente começa com a gente, ou começa com a comunidade próxima, com as pessoas mais próximas, bom, você percebe, quando você começa a mudar, eu aposto que quando você começou a mudar a sua conexão com Deus, enfim, as pessoas ao seu redor começaram a perceber e algumas pessoas mudaram também. Eu vi mudanças incríveis na minha família. Então. Coisas que eu nunca achava que ia acontecer. Verdadeiros milagres, assim. Que depois que eu mudei, que eu aumentei essa conexão com Deus, eu olhei e falei, não acredito. E eu vi mudanças, assim, ó, nas pessoas que estavam à minha volta. Então, é a mais pura verdade. Muda dentro de você. Você vai mudar, você não precisa fazer esforço nenhum para as pessoas que estão ao seu lado. Se você mudar dentro de você, automaticamente as outras pessoas vão mudando também. Seus filhos, seu marido, sua esposa, seus pais, enfim. Eu acho que muda mesmo. É lindo. É muito legal. Essa frase é uma das minhas favoritas. Quer mudar o mundo? Comece por você. Por você. Né? Eu acho que é isso. É sobre isso, concordo plenamente. Porque. E que é difícil, viu? Muito. Eu acho que é o mais difícil. Muito. Eu inclusive, brinco que eu falo que eu sou mentora de gente corajosa. Por quê? Porque eu ajudo as pessoas a entenderem autoconhecimento. E quem quer autoconhecimento hoje em dia tem que ter com muita coragem. Não é fácil. Porque não é fácil mudar a si mesmo ou buscar ser uma versão melhor de si mesmo. Porque, no fundo, a gente acaba entrando nessa vida aí de acorda, trabalha, paga boleto, e a gente acaba levando a vida assim, né? Mas a gente sabe que tem uma coisa maior, tem um propósito maior. Se a gente não acreditar que tem isso, a vida fica sem sentido, fica sem propósito, não é? E é aos poucos também. Sim. É aos poucos, porque realmente é muito difícil mudar a si próprio. E acho que também calma, né? Precisa ter muita calma nessa hora. Acho que não tem que ter uma grande cobrança em cima disso. Só vai devagar. E eu acredito, né? Que tem que colocar na cabeça que vai ser pra sempre. Até o último dia. Eu não vou mudar assim, por exemplo, amanhã eu vou estar melhor e vou estar iluminada e incrível. Não. Vai ser um trabalho até o último dia da sua vida. Então, devagarinho, trabalhinho de formiguinha. Você vai mudando, tem altos e baixos. Às vezes você vai pra frente, às vezes você vai pra trás de novo, aí você vai pra frente de novo, vai pra trás de novo. E assim segue. É o que eu sempre falo. Exatamente, é uma construção. Tem dia que você tá irritado, tem dia que você fala palavrão, tem isso. dia que não é. É isso. Eu falo, se a gente já tivesse iluminado, todo mundo aqui seria Buda. Só que a gente não chegou lá, né? Então, e quanto mais conhecimento você tem, mais você fala, caramba, eu tô fazendo tudo errado. É isso. Ai, eu pensei que eu tava certo, agora eu vou ter que mudar tudo isso, porque não tava certo, tava errado. Aí você volta pra trás, faz tudo de novo, tenta melhorar. E é isso. E às vezes você tem que se apaixonar por isso, se apaixonar por esse processo. Não brigar com ele. Né? Você vai falar assim, ok, é legal, que bom, então tá, devagarinho eu vou indo, às vezes eu vou errar, às vezes eu vou acertar. Se apaixona por esse processo, seja gentil com você nesse processo também, porque ele é difícil. É difícil. Né? Só que só do fato de você ter a intenção de querer evoluir, a intenção de querer mudar, você já tá evoluindo, já tá mudando. Né? As coisas começam a aparecer para você. Né? Mensagens começam a aparecer, podcasts começam a aparecer ali na sua timeline, livro, pessoas, mentores, professores. Sempre é só ter a intenção que aí Deus manda. Deus manda o que você precisa. É isso aí. Quando você se abre e pede, né? Às vezes você se abre pra isso e fala, cara, tô pronta. Porque às vezes tem uns memes que a gente vê na internet que fala, ai Deus, eu preciso de um sinal. Tem vários sinais. Tem uma pessoa dando uma marretada na sua cabeça. Você não enxerga, mas você não né? enxerga, mas você também tem que querer enxergar, né? E é isso que você falou. Vai aparecer isso, um podcast. Porque o algoritmo tá aqui, né? Eles estão ouvindo tudo no nosso celular. Então, tudo que a gente fala
depois aparece Oh. na rede social, né? Ou pessoas falando a mesma coisa, enfim. Sim. Então, usa isso ao seu favor, né? Pra gente poder crescer, evoluir e consumir conteúdo de qualidade, porque tem muita coisa boa na internet. E eu faço isso, às vezes, eu gosto muito de ouvir orações, por exemplo, no YouTube. Ótimo. Faço isso sempre. Aí, às vezes eu entro ali no YouTube e falo, Deus, me manda uma mensagem que eu preciso ouvir. Olha lá. Aí eu pego, atualizo ali, vem uma em cima, falando, olha, é isso mesmo. Aí eu pego e clico ali e ouço aquela mensagem. Então, assim, a intenção. Se a intenção é honesta, é sincera, é verdadeira, vai aparecer pra você. Aí tem que estar atento aos sinais. Ostenta os sinais. Porque eles vêm. Vem, exatamente, é isso aí. Ah, muito legal, né? Eu acho esse papo aqui, a gente pode falar sobre muitas coisas, porque tudo isso tem a ver com propósito, porque percebe que não é propósito, as pessoas acham que propósito é só do seu trabalho, e não é. Você ter uma conexão com Deus, você querer ser uma melhor versão de si mesma, é um grande propósito, né? Porque daí você ajuda o mundo a melhorar, porque você Sim. melhora a si mesmo, então, acho isso muito incrível. Mas antes da gente, enfim, falar de outras coisas e tal, eu queria que você contasse um pouco mais da sua rotina. Porque acho que as pessoas têm um pouco de curiosidade para saber como que é uma rotina de uma apresentadora. O que você já falou, que você lê um pouquinho, estuda as pautas, né, de manhã, depois à noite você assiste o programa, né? Mas sei lá, conta pra gente dicas, curiosidades, acho que é coisa de bastidores, vai. Por exemplo, um dos desafios pra mim do programa, quando eu entrei, foi a parte da fofoca. Porque eu não estava inteirada, eu não sabia que eu ia apresentar o programa Mulheres, então eu não me preparei antes. Eu era repórter, então assim, eu não era muito ligada nesse mundo É. de reality shows e tudo mais, né? E aí eu entrei de um dia pro outro, porque foi assim, foi de um dia pro outro que eu entrei no Mulheres. Falei, ai caramba, e agora, né? Preciso me inteirar disso. Então é uma coisa que eu tenho feito muito até hoje. Por exemplo, agora vai começar um novo reality e eu preciso me inteirar dele desde o comecinho para entender como é que funciona, porque não é uma coisa que eu já vinha acompanhando muito Eu te antes, entendo. né? Porque comigo é a mesma coisa. Então, eu me esforço bastante nesse sentido, né? Então, eu assisto muitos vídeos, leio muita coisa em relação às notícias das celebridades para estar sempre antenada. Então, sempre que eu tenho um tempo, eu tô em casa, tô fazendo alguma coisa, eu tô assistindo um vídeo, tô lendo alguma coisa, tô, enfim, Pra ficar me antenada. atualizando o máximo que eu posso sobre isso, né? É porque já pensou, vem um convidado e fala de um reality show que você não tá nem sabendo, né? Então, você precisa estar atualizado. Eu não sou também essa pessoa É. dessas coisas, mas eu tô com uma cliente agora da Baronesa, que ela é estilista desse Casamento às Cegas 5, que é das 50 a mais, né? E aí, quando ela me ligou e ela falou, queria te contratar e tal, eu falei, cara, eu nunca assisti Casamento às Cegas, não tinha ideia do que era. Eu falei, eu não sei. Aí eu fui assistir, e ainda não tinha estreado essa daqui, né? Eu fui assistir a outra temporada Pra entender. pra entender, e agora estreou essa nova temporada, agora dia 10, eu já assisti, agora já tô antenada, já fico sabendo. Porque é isso, porque eu preciso entender pra criar pautas, Exato. pra poder falar, a gente tem que saber, porque Exatamente. é uma coisa que eu nunca tinha assistido, tanto que na quinta temporada eu nem sabia que existia no Brasil. Eu achei que era um negócio só Eu misterioso. já tinha assistido. Eu Então. gosto do Casamento às Cegas. É Eu acho divertido. interessante. É divertido. É. Depois você começa a assistir, você não para É mais, né? divertido. É um dos realities que eu gosto é o Casamento às Cegas, né? Aí acompanhei eu entrei, acho que quando eu entrei no Mulheres já tinha começado o Big Brother, então eu meio que peguei no meio ali, o negócio meio andando, então foi mais complicado. Agora começa a Fazenda, então eu já tô bem mais inteirada. Acho que começou ontem, né? Vai começar hoje. Hoje. Hoje às 10h30. Hoje a gente Hoje tá é gravando segunda. aqui. 10h30. Então começa hoje, então eu já tô, né, bem inteirada ali na Fazenda. Então, todo o tempo que eu posso, eu me atualizo, não só isso, mas com as notícias do dia, né? Eu tento ficar sempre atualizada nesse sentido. E aí sim, por exemplo, eu tô nessa fase de bastante estudo, então eu chego em casa, eu assisto algumas partes do que foi o programa do dia, para ver os pontos que eu posso ali melhorar ou manter, enfim, eu faço um estudo, essa análise. Mas o meu dia começa, por exemplo, eu acordo cedinho, vou pra academia, volto pra casa, faço as minhas coisas ali do dia a dia, da casa, eu gosto de cuidar um pouquinho da casa também,
Às vezes eu faço as minhas comidinhas quando eu tenho vontade. Às vezes tem outra pessoa que faz, mas às vezes eu quero fazer. Então, eu faço isso também. Aí eu aproveito para estudar mais um pouco. A minha vida ultimamente é baseada em estudos de pautas e tudo mais. Então, assim, por exemplo, eu vou ter uma pauta, vamos supor, amanhã eu vou falar sobre ansiedade. E aí, tá, eu sei o que é ansiedade, mas aí eu tento ir mais além, eu tento buscar artigos, buscar coisas mais atuais, assuntos mais atuais em relação a isso, para trazer para a pauta, para atualizar as pessoas. Isso demanda bastante tempo, porque é muita leitura. Eu tenho pouco tempo, por exemplo, hoje, às 18 horas, eu recebo a pauta do outro dia. Então, eu tenho pouco tempo para estudar, às vezes, assuntos mais profundos. Né? E eu tenho que fazer todas as minhas tarefas do dia e encontrar tempo para estudar tudo aquilo. Mas eu tenho me empenhado bastante em relação a isso, né? Isso é bem... Aí eu chego na TV por volta de meio-dia, 11h30, por aí. Aí eu processo de arrumar cabelo, maquiagem. Mandar um beijo pro meu maquiador, o Serginho. Que ele sempre posta ele. Não, ele é maravilhoso. Ele não é só um maquiador. Ele é um amigo, desde que eu entrei na Gazeta, desde 2011. Então, é uma pessoa que acompanhou todo o processo. Todas as minhas angústias, os meus medos, todas as minhas vitórias, nós estávamos ali. E eu as dele também, né? Então, eu falo que, assim, Deus coloca pessoas muito especiais, né? Às vezes, você chega, nem todo dia você tá com o pique lá em cima, e ele tá lá, ele fala, não, vamos lá, Camila, não sei o quê, ele já me bota pra cima quando eu não tô muito legal, quando ele também não tá, eu boto ele pra cima, e é uma amizade mesmo, né? E eu acho que isso é muito importante. Por isso que você vê, às vezes, que tem apresentadores, artistas, cantoras, que tem o seu maquiador. Porque é alguém que tá muito íntimo ali. Que tem que estar o tempo todo com você, né? E tem a questão da energia também. É alguém que tá mexendo em você, tá mexendo na sua cabeça, no seu cabelo. Tem que ter uma energia boa pra mim, sabe? Senão não funciona. Então, por isso que às vezes tem, pra vocês que não sabem, né? Tem artistas que querem aquele maquiador e contratam aquele único por ter essa energia, né? Que faz a diferença no trabalho. Não, com certeza. Não só ele, mas profissionais. Lá tem as meninas do figurino. Enfim, eu acho que todo mundo contribui para que a coisa aconteça. E aí você falou que você assiste, né, os programas. E que você já comentou que tem uma mentora. Ela assiste com você? Às vezes ela te dá algum toque? Tem outra pessoa que você pede para assistir e falar assim, olha, o que você achou dessa pauta? Me dá um toque, sei lá. Não, acho que acima de tudo tem a diretora do programa, que é a Rosiris, e que ela dá todo esse feedback que eu preciso. Todos os feedbacks que eu preciso ali do programa, eu pergunto para ela em primeiro lugar. Depois tem os meus colegas ali de produção. Às vezes foi um produtor que produziu aquela pauta, eu troco uma ideia com ele. Depois que a pauta aconteceu, eu falo, o que você achou? Foi legal essa parte, nossa, que funcionou. Então, a gente tem essa troca também, que é bem interessante. E tem a Spinelli, que é a minha mentora, e que ela fica assistindo, ela fica por trás e também me orientando. Então, se eu tenho alguma questão, alguma dúvida, eu falo, Spi, poxa, eu tô seguindo esse caminho, será que tá legal? Será que não tá? Ela olha, ela assiste, ela senta comigo, ela troca ideia, ela conversa, ela dá uma direção. Porque isso é importante, ter alguém com quem trocar e que você confie, né? Porque tudo bem, a direção, tá tudo certo. Mas alguém mais próximo, pra ser mais amigo, né? Mas assim, tipo, parceiro, no momento que você tiver que ligar, falar, preciso, não sei, pra onde ir. Exatamente. É uma confiança mútua, assim, né? Mútua. Mas é muito interessante, porque quando você tá ali, você não consegue enxergar algumas coisas. Que só quem consegue é quem tá de fora com outro olhar. Com um olhar mais técnico, com um olhar mais neutro. A gente também tem as nossas emoções, né? Eu também sou muito crítica, às vezes, comigo. Então, eu assisto, pra mim tá... Nossa, eu coloco... Foi péssimo. E todo mundo, nossa, foi ótimo. Eu não falo que eu fui péssima. Ainda bem. Eu não sou tão mal não é tão crítica assim. Não. Crítica num sentido sempre evolutivo. Sim. Falou assim, eu fiz aqui, mas da próxima... Poderia ser assim. Pode ser assim, pode ser assado, então eu vou tentando encontrar caminhos ali, né? Mas quem tem um olhar de fora, mais técnico, uma pessoa que você confia, é maravilhoso. Porque sempre fala alguma coisa e fala, caramba, eu não pensei nisso, é verdade.
olha, verdade, isso aqui tá dando muito certo, eu também não tinha pensado nisso, posso investir mais nisso ainda. Mas eu acho que o caminho de ter um mentor, eu acho que em qualquer área, eu acho muito importante. Porque a pessoa, ela te dá um direcionamento diferente, assim, tipo, exatamente. Faz você enxergar uma coisa que você não estava enxergando. Porque você, às vezes, tá no meio da operação, tá muito no meio. É como um problema. Por isso que a gente tem terapeuta. Você tá lá no meio do problema. Você já percebeu que você não consegue resolver o seu próprio problema, mas do outro você consegue dar um direcionamento. Ah, você sempre tem um conselho pra dar pra alguém, né? Sim. Mas você consegue entender, fala, mas por que a pessoa não fez isso, né? Porque é isso, você não tá no meio do problema, não tem as emoções, né? Exatamente. Então, muda completamente. Muda, nossa, e me ajuda muito, assim. E também é um processo que eu gosto. Que legal. Eu também gosto disso, sabe? Eu falo, eu gosto de analisar, eu gosto de ver, eu gosto de saber para qual caminho, tá aqui tá bom, aqui não tá, as estratégias que eu posso seguir, o que eu tenho que mudar, os desafios. Você é virginiana? Não. Será que eu tenho alguma ascendência? Eu não sei. Eu sou libriana. Sou libriana. Eu nem sei as ascendências. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha uma casa. Bom, a gente tem todos, né? Sim. A gente tem a nossa casa, nosso mapa astral tem todas tem as um pouquinho casas. De tem todos um pouquinho os de signos. todos. Mas a gente tem que entender, por exemplo, eu tenho casa 2, que é a casa do dinheiro em peixes. De repente, você, na casa do seu trabalho, pode ser que seja virgem. Pode ser. Tem que entender, tem que pegar. Agora depois... eu fiquei curiosa, vou querer saber. Manda sua data de nascimento e o horário que eu faço. Pode deixar. Que a gente vê aí e consigo te dar umas orientações. Porque às vezes, isso é legal, né? O mapa astral, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu adoro. Porque você consegue entender como que você funciona. Então, o dia que a minha astróloga falou pra mim, eu fiz curso de astrologia, mas eu não sou astróloga, não trabalho com isso. Mas eu gosto de brincar, assim, de entender. Mas a minha astróloga é muito boa. E aí, um dia ela falou pra mim, ela falou, Camila, você é a única pessoa que eu conheço que tem casa 2 em peixes e que consegue prosperar na vida. Porque todo mundo... Casa 2 em peixes quer ser artista, assim, tipo, viver da arte na praia, sabe? Mais de boa ali, mais desapegado. Exatamente, diferente. De dinheiro. Ela fala, você é a única pessoa que eu conheço e tal. E aí você... Só que é isso. Às vezes eu tenho uns altos e baixos. Então tem dia que eu gasto muito. Por quê? Porque daí você já percebe que... Então, quando você sabe que é uma coisa que é no seu mapa, você já consegue entender. Fala, não, ó. Sabendo disso, você tem como se defender, vamos dizer assim, né? É interessante, é bem interessante. Legal. Estamos chegando ao fim. Tá vendo como passa rápido? Passa rápido. Boa, meu Deus do céu. O bate-papo, acho que é bem... Demais. A gente... troca ideia. Eu falo que esse podcast eu gosto pra isso, assim. Eu não tenho pauta escrita nem nada. Eu vou deixando a conversa fluir. Mas, pra finalizar, você pode deixar uma mensagem pra quem quiser, o que quiser no seu coração, quiser falar de propósito, quiser falar da sua conexão com Deus, quiser falar de trabalho, sei lá. Pensa o que você quiser deixar de mensagem pras pessoas, deixa suas redes sociais. Eu acho que as pessoas estão aqui, elas estão para ouvir coisas diferentes, né? Elas não estão... Todo mundo que assiste esse programa, ele vem com essa ideia de evoluir e ser uma pessoa melhor também. Então, acho que nada melhor do que deixar mais uma mensagenzinha. Uma mensagem? Eu acho que eu vou passar uma mensagem para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade nesse momento. E que quando a gente está passando por alguma dificuldade, a gente não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Ela fica praticamente apagada. E eu acho que para a gente conseguir enxergar a luz no fim do túnel, a gente tem que olhar para dentro. E quando você olhar para dentro, você vai encontrar Deus. E aí é nesse momento que essa luz se acende. Então, para tudo, sabe? Para tudo. Para o que você está fazendo, não está fluindo, não está dando certo, você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, você não tem mais esperanças, você não tem mais expectativas. Para. Porque não adianta você ficar correndo para lá e para cá igual uma barata tonta. Não vai dar certo. O que você precisa fazer? Para, olha para dentro, silencia, pensa em Deus. Só isso. Pensa nele. Você vai ver que aos poucos
a luz vai surgindo, você vai tendo mais clareza do momento que você está vivendo, você vai tendo mais clareza das verdades que vão surgindo para você e você vai começar a ficar mais preparado diante dessas verdades que vão surgindo para você e o seu caminho aos poucos vai se abrindo e você vai renascendo. Aí você esquece aquela pessoa antes de fazer essa conexão, esquece porque ela passou, agora é uma nova pessoa, é uma nova etapa, é um novo ciclo de uma outra forma. E a gente sempre tem formas diferentes, possibilidades diferentes, caminhos diferentes. Não existe um único caminho, não existe uma única forma. Existem várias. E aí só silencia, se conecta, que o caminho certo que você precisa vai aparecer para você. Que mensagem linda. Fiquei toda emocionada aqui. Obrigada, obrigada por esse momento. Obrigada a você por ter vindo. Por falar sobre isso, acho que eu falei aqui assuntos que eu gosto muito, que é a minha vida profissional que eu amo, que é o momento de vida que eu tô vivendo que é muito especial, que é muito surreal para mim, porque eu sempre quis apresentar um programa, sempre quis ter o meu programa, mas eu não sabia que ia ser o programa Mulheres. E Deus colocou ali o programa Mulheres na minha vida, por isso que é um lugar que eu quero honrar de verdade. E dizer que eu estou muito feliz de todo mundo que está me acompanhando, torcendo por mim. Agradeço demais, agradeço por você ter aberto aqui esse espaço para mim. Por você ter vindo. Obrigada de verdade, eu adorei, viu? Parabéns pelo podcast. Eu adorei que você veio. E eu achei muito legal, eu quero te dar esse feedback. Toda vez que você fala de Deus, seu olho brilha mais. Ai, que bom. E seu olho já brilha pra caramba, né? Porque seu olho é super claro, super bonito. E aí eu me emocionei. Que bom. Fico muito feliz. Obrigada por ter vindo. Do fundo do meu coração, de verdade. Obrigada mesmo. Muito obrigada. E vocês, obrigada por terem acompanhado. Sigam a gente, sigam a Camila Galete. Depois a gente vai deixar o @ dela aqui. Compartilhem para que mais pessoas recebam essas mensagens. Te vejo no próximo episódio. Fiquei emocionada.